Fala pessoal, tudo certo? E aí, o que vocês acharam desse jogo de ontem? Vamos falar sobre esse confronto aí que encerrou a semana 11 da NFL entre o Tampa Bay Buccaneers e o New York Giants. Um jogo tranquilo, um jogo fácil, mas aqui tem muita coisa pra gente falar desse jogo. Eu imaginei que a defesa do New York Giants conseguiria reagir melhor ao ataque do Tampa Bay Buccaneers. A defesa dos Giants tem algumas ferramentas interessantes. A defesa do Giants nessa temporada já apresentou algumas boas performances, então eu não imaginei que seria tão fácil assim. Mas o que a gente pode falar desse jogo de ontem, além do óbvio, né? O que é óbvio aqui? O óbvio é que o Tom Brady só melhora a cada ano que passa. A cada jogo parece que ele está melhor, parece que ele está mais motivado. E eu queria falar sobre motivação. É, o esporte, de forma geral, né, especialmente aqui o futebol americano, a gente trabalha com dois aspectos muito interessantes: o aspecto físico e o aspecto mental. No caso do quarterback, o aspecto mental, muitas vezes, ele é até mais importante do que o físico. Porque quando você tem uma capacidade muito boa de reconhecer ações da defesa, de você ler, né, bem o backfield, né, você conseguir reconhecer bem uma cobertura, você perceber os confrontos individuais ali quando é uma marcação homem a homem, enfim, quando você tem esse aspecto mental muito eficiente, você consegue até mesmo contornar incapacidades físicas. Às vezes o seu braço já não está tão bom, mas você consegue, por meio dessa vantagem mental, desenvolver um plano de jogo que vai favorecer as suas fragilidades físicas, né? Talvez você já não consegue lançar mais um passe para mais de 30 jardas, mas você consegue explorar ali o meio do campo, você consegue induzir a defesa ao erro para você explorar a lateral do campo. Esse tipo de coisa. A gente vê na história da NFL cornerbacks que, com o avançar da idade, continuaram com bons números, né? Mas por quê? Porque conseguiam fazer essas adaptações, né? Entre a minha queda de produção física e a minha evolução mental. Porque se o cara continua estudando, ele vai ficando cada vez melhor nesse tipo de leitura. Ele vai entendendo melhor o jogo, né? Então acaba que uma coisa vai compensando a outra, né? Só que no caso do Tom Brady, o cara tem 44 anos e ele continua aqui, meu irmão. O cara tá bem dos dois lados. A gente viu ontem o Brady correndo com a bola. O trabalho de pés dele no pocket é uma coisa sensacional, é impressionante. O cara tem uma longevidade, uma sagacidade. Você tá vendo o Tom Brady com sangue no olho. O Tom Brady, depois daquela corridinha safada que ele deu ali, sei lá, de 8, 10 jardas mais ou menos, o cara vibrando. Antes do jogo, ele vibrando. O cara tá com sangue no olho. Eu vou dizer uma coisa aqui. Olhando esse time do Tampa Bay Buccaneers ontem, você vê um time campeão do Super Bowl. Não vai ser surpresa para ninguém se o Tom Brady ganhar outro Super Bowl. E isso, cara, é absolutamente impressionante, é inacreditável. Eu vou dizer uma coisa aqui que parece loucura, mas o que para mim parece loucura é ver o Tom Brady jogar. Eu vou falar dos aspectos aqui do jogo, tá? Não é um vídeo só de exaltação ao Brady, embora ele seja digno disso. Ele merece um vídeo de exaltação do trabalho dele, porque ele é um exemplo não só dentro do futebol americano. Ele é um exemplo para qualquer atleta, cara. O cara tem 44 anos, entendeu? É muito acima da média você ver uma pessoa conseguir chegar nesse nível de performance com 44 anos e permanecer motivado, permanecer em nível competitivo. Então, assim, é muito difícil você conseguir estabelecer um paralelo entre o Tom Brady e qualquer outro atleta, de qualquer outra modalidade. Você nunca vai ver, em outra modalidade, seja ela qual for, alguém que, estando no primeiro lugar, está tão longe do segundo, né? Você vê na Fórmula 1, você vê no basquete, você vê no futebol, atletas, né? Você tem ali o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Você tem o Schumacher, você tem o Lewis Hamilton, você tem o Senna, né? Enfim, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas a gente poderia dizer diversos exemplos, né? Mas aqui no futebol americano, você tem o Brady, aqui em cima. E aí, alguns degraus abaixo, você começa a colocar outro pessoal,
né? E eu também não vou citar nomes aqui, porque eu não quero entrar em problema com o fã do futebol americano, né? Mas a gente sabe aí quais são os nomes, ó. Tem aqui, ó, nesse quadro aqui, ó, diversos desses nomes estão aqui nesse quadro, ó. Tem fotos desse quadro lá na minha rede social, se você quiser ver, é só você clicar no link aqui abaixo. Então, a gente está falando de um cara que ele está muitos degraus acima, né? Mas vamos falar do jogo aqui? Vamos falar desse jogo. Cara, a linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers, ela é uma linha ofensiva campeã, tá? O que pode ser melhor do que você ter o Tom Brady como quarterback? Ah, você tem um bom corpo de recebedores? Ok, eu tenho. Né? Eu já tenho o Mike Evans, eu tenho o Chris Godwin, eu tenho o Antonio Brown, que ele tá fora, né, por conta dessa polêmica aí dele ter falsificado, né, supostamente, ainda não está provado, dele ter falsificado o cartão de vacinação. E se realmente isso tiver acontecido, ele vai ter que responder criminalmente, né? Então vai ficar fora. Mas independente disso, cara, o que pode ser melhor do que isso? É ter uma linha ofensiva que dá tempo pro Brady no pocket. Você já imaginou que loucura? O Brady, com tempo no pocket, é imbatível. Não tem o que fazer, meu irmão. Teve uma situação ontem no jogo, até que foi interessante, que o Tampa Bay conseguiu avançar até o final ali do campo, tava na red zone, mas o New York Giants fez o quê? Falou assim, mano, a linha ofensiva do Tampa Bay tá conseguindo segurar muito bem a pressão, a gente não tá conseguindo pressionar o Brady. Então vamos botar todo mundo no backfield, na secundária, para eliminar as possibilidades de passe. E foi exatamente o que aconteceu. O Brady ficou ali 20 minutos no pocket e não conseguia encontrar um alvo, e aí jogou a bola, né, lá no fundo do campo. Então essa é a única alternativa, mas isso é porque o campo estava curto, né? Porque se o Brady tivesse campo longo, cara, algum receiver ia conseguir uma vantagem individual, ia fazer algum improviso e ele ia achar o cara. Esse que é o problema, né? Contra quarterbacks que conseguem reconhecer blitz muito bem, que conseguem queimar blitz muito bem, como é o caso do Patrick Mahomes, o Russell Wilson e companhia limitada, se você tiver campo para trás de você, você como defesa, você sabe que não adianta só você se preocupar com a secundária, com o backfield. Você vai ter que fazer pressão nele, porque senão ele vai encontrar um alvo livre, né? E a gente está falando do Tom Brady. Então, quando você chega na red zone, isso aí vai funcionar, beleza. Mas e no meio do campo, né? Então, a gente viu diversas vezes. Se a gente for fazer um retrospecto aqui, né? O jogo começou uma campanha de 4 minutos ali, Tampa Bay já estava lá na end zone. E aí quando o New York Giants vai fazer a sua primeira campanha, você vê o Giants avançando o território, bacana, chegou lá, mas não conseguiu entrar na end zone e fez um field goal. Aí depois teve aquela... não é nem interceptação, né? Na verdade, o Brady lançou meio que um pato morto ali, né? Vamos falar a verdade, né? Aquele passe do Brady ali pro Mike Evans na lateral foi... A bola saiu meio esquisita, né? Mas dava pro Mike Evans pegar a bola. Aí ele jogou a carne pro alto, foi interceptado e o Daniel Jones conseguiu capitalizar isso. Fez um passe ali para um jogador de linha que estava elegível, né? E é maravilhoso quando a gente vê um jogador de linha fazendo touchdown, né? Eu acho isso incrível. É muito bom. Falando em jogador de linha, também teve um jogador de linha que recebeu um passe do Daniel Jones, né? Não foi nem uma interceptação. É aquilo que eu estava falando, a diferença entre um passe errado e uma interceptação. O Daniel Jones lançou a bola no colo do cara, né? Então isso foi muito legal também. Eles ficam todos felizes, né, esses jogadores de linha, quando fazem uma jogada com a bola, né? O center, tudo bem, ele tá sempre ali fazendo o snap, mas os outros jogadores nem pegam na bola, né? 90% do tempo. Então é muito interessante isso. E aí aquela segunda campanha botou o jogo 10-10. E você fala, cara, legal, o Giants está no jogo, pode acontecer alguma coisa aqui. Mas, meu irmão, não foi nada disso. Aí quando vem o Daniel Jones de novo, você já percebe uma dificuldade enorme da linha ofensiva do Giants conseguir também dar tempo para ele. O Daniel Jones fazendo erros de leitura. Ele é até um cara talentoso, tá bom? Vamos dizer aqui, o Daniel Jones tem um braço bom. Ele consegue às vezes fazer uns passes bacanas e tal. É o que eu disse, ninguém chega na NFL por acaso, tá? Então, essa coisa que o pessoal fica falando mal de QB, falando... Calma aí. Esse pessoal da comissão técnica, os coordenadores, eles não são malucos, entendeu? Eles enxergaram alguma coisa naquele cara, né? E vão tentando trabalhar as fragilidades dele, lapidar, né? Então, assim, o Daniel Jones tem o seu talento.
né? A gente não pode pegar também e jogar o cara fora. Mas o problema é que no corpo de recebedores, né, você até tem algumas ferramentas, só que o ataque como um conjunto, né, como uma ferramenta, a engrenagem não está funcionando. Então, a primeira coisa, o Daniel Jones é limitado? Ele é limitado. Ele não é o futuro da franquia, né? A gente não pode colocar aqui o Daniel Jones mais um ano jogando. Eu acho que ele já teve a chance dele. Mas, considerando essa chance que ele teve, ele poderia ter tido um desempenho melhor se ele tivesse uma linha ofensiva boa, certo? E se ele tivesse também um corpo de recebedores melhor. Aí você vai falar, ah, claro, qualquer quarterback teria um desempenho melhor. Sim, qualquer quarterback teria. E é o caso dele, né? Porque ele tem um bom braço, né? Ele tem algumas dificuldades de leitura, às vezes de defesa? Tem. Mas eu vejo ele também conseguindo, né? Se você voltar aí e botar os melhores momentos do Daniel Jones, você vai ver que ele muitas vezes consegue queimar blitz. Ele consegue, muitas vezes, lançar a bola em janelas pequenas. E isso é muito importante, tá certo? Então eu fico com pena, cara. Eu fico com pena do Daniel Jones, porque é uma pressão também muito grande, né? O Giants é uma equipe que tem uma tradição muito grande. Então, por mais que esteja nesse limbo, né? É um time que tem uma tradição muito grande. Então você sofre muito quando você tem a tarefa de substituir o Eli Manning. Vamos falar do Tampa Bay de novo. O Fournette correu muito bem com a bola. Você viu ali jogadas onde ele teve uma leitura de gap muito interessante. Se você for ver a quantidade total de jardas, não foi lá essas coisas. Mas as corridas que ele fez foram muito eficientes, né? Isso que eu digo que foi um bom jogo corrido dele. Outra coisa, a gente teve o Gronkowski de volta. Recebeu poucas vezes a bola, tudo bem. Mas fez ali o que a gente está acostumado a ver, né? Que é conseguir vantagem em cima da marcação. Vou avaliar os aspectos aqui individualmente agora, falando de números, né? O Gronkowski, vamos encontrar os números dele aqui. Ele recebeu a bola apenas 6 vezes, mas foi a mesma quantidade de vezes que o Mike Evans, né? Assistindo o jogo, eu não tinha essa impressão. Parecia até que o Mike Evans recebeu muito mais. Mas foram 6 vezes também. O Mike Evans conseguiu 73 jardas, o Gronkowski 71, uma média de 12.2 para o Evans e 11.8 para o Gronk. O Chris Godwin também recebeu 6 vezes, o Leonard Fournette também 6 vezes, e um carinha que eu queria chamar a atenção aqui é o Cameron Brate, que ele é um tight end muito bom, cara. Esse cara é um tight end muito bom. Eu tenho acompanhado já ele há muito tempo, e ele é aquele cara constante, sabe? Você vai acompanhando os números dele, e ele é um alvo de confiança. Mas devido a esse elenco, né, tão brilhante que o Tampa Bay tem, especialmente no corpo de recebedores, acaba que às vezes ele é pouco acionado, né? Mas quando o Tom Brady precisa dele, cara, ele nunca decepciona. São raras as vezes que você vê esse cara dropando a bola. Ele é um cara bom, tá? Então é excelente você ter o retorno do Gronk, porque dá para você usar mais o Brady, tá entendendo? Porque o Gronk chama marcação e isso favorece ainda mais, né? Porque o Gronk tá com double team, o Brady vai ser um alvo mais acionado pelo Brady. Isso é excepcional. Então, a gente pode contar aqui com mais recepções do Brady daqui para frente, se o Gronk permanecer saudável, né? Eu não consegui ver o Gronk no auge da sua forma física no jogo de ontem. Pelo lado dos Giants, a gente teve aqui o Saquon Barkley voltando também. Fez até um jogo mais ou menos, né? Ele teve até uma recepção também, com 31 jardas. A gente teve também um fumble aí do New York, né? Agora, quem recebeu a bola aqui pelo lado do New York Giants foi o Kadarius Toney, né? 7 recepções, 40 jardas, uma média de 5.7. E o Slater, né? Com 4 recepções e 37, uma média de 9.3. Mas assim, foi um jogo inexistente para o ataque de Nova York. Você vê o jogo corrido com muita dificuldade, você vê ali o time desanimado. Cara, foi até uma coisa que eu escutei o comentarista falando. Chega um determinado momento do jogo que o time que está perdendo já sabe que
não vai ter como mais voltar. Não é porque a gente não vai lutar até o final, não é isso. É porque fica muito evidente quando esse domínio das trincheiras, né, ele se coloca. Uma coisa é você ver uma virada, né, que nem foi aquele Super Bowl, né, de 28-3, quando você vê que o time tem potencial competitivo, o que não era o caso de ontem. Você viu o domínio na trincheira, você fala, cara, não vai dar. Por mais aqui que eles fiquem lutando até o final, não vai ter como. Então o time sente isso também, né? Os coordenadores sentem isso. Você vê na cara deles, né? Que tipo, cara, vamos ter que jogar esse jogo até o final, mas o cenário vai ser esse aí, não vai mudar não. Então, é muito complicado, né? Mas, enfim, cara, Daniel Jones, quais foram os números dele? 23 acertos de 38 passes tentados, né? 167 jardas, uma média de 4.4, muito baixa, 2 interceptações. Pelo outro lado, Brady Boy, 30 acertos de 46 tentativas, também não é uma média muito alta, tá? Mas só que ele teve 307 jardas e 6.7 de média, né? 2 TDs e uma interceptação. Não foi o melhor jogo da carreira do Brady, né? Mas a gente viu aqui um Brady com sangue no olho, né? Como eu falei, cara, no início do vídeo, é maravilhoso ver isso, cara. E eu espero realmente que esse time do Tampa Bay chegue novamente no Super Bowl e o Brady coloque mais um anel aí no dedo, porque merece, cara. Você vê o atleta que ele merece. Então é isso, pessoal. As estatísticas aqui do jogo foram 215 jardas, né, totais para o Giants, contra 402 totais do Buccaneers, sendo 308 de passe e 94 de corrida. Então você vê que o jogo aéreo aqui estava fluindo com muita tranquilidade, então eles nem precisaram se preocupar tanto em correr com a bola, né, porque estava sendo um domínio. Eficiência da terceira descida, a gente teve uma tentativa apenas com sucesso dos Giants, né? Enquanto que o Tampa Bay Buccaneers converteu 6 das 13 tentadas, né? O Giants foi para a terceira descida 9 vezes, cara. 9 vezes e conseguiu uma só. Então é muito triste, cara. Realmente o torcedor dos Giants olha para esse time e você fica deprimido, né, cara? Eu falo isso porque eu sou torcedor dos Bears e eu vejo que é um sentimento muito parecido, né? Quando eu assisto o jogo dos Bears eu fico deprimido também. Então a minha solidariedade para você que é torcedor dos Giants. Mas é isso, pessoal, 17 minutos de vídeo. Terminamos a semana 11. Amanhã provavelmente eu volto aqui com um vídeo. Tem 2 vídeos aí para sair. Um para falar sobre a Black Friday do Fanatics.com e outro para fazer aí talvez os palpites da semana 12. Então fica ligado, assina a notificação para receber o aviso. E se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você clicar no link aqui abaixo. É isso, pessoal. Um forte abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo.